para fazer essas atividades que estão aqui, vocês vão acompanhando ali, eu vou revisar as propriedades das potências que a gente tem que aprender, tá? Então aqui, primeiro, aqui só diz assim, ó, reduza a uma só potência, não está pedindo para calcular o resultado final, só pede para reduzir a uma única potência. O que significa isso? Por exemplo aqui, ó, nós estamos vendo na letra A, nós temos 7 ao quadrado elevado à terceira potência. Isso aqui caracteriza uma potência de potência, lá nas propriedades, potência de potência. E quando acontece potência de potência, o que eu tenho que fazer? Eu vou repetir a base, como ela é, então a base ali é 7, ela permanece 7, tá? E os expoentes, o que eu vou fazer com eles? Quando é potência de potência, eu vou simplesmente multiplicar os expoentes, tá? Então, isso é a primeira, uma das propriedades de potência que nós temos. E aí, para reduzir a uma só potência, o que eu vou fazer? A base permanece, tá? E o expoente que eu multipliquei, 2 vezes 3, 6. E acabou por aí. Então, reduzir a uma só potência, isso seria a resposta. 7 elevado à sexta potência. Tá? Não pede para calcular o resultado final. Se pedisse, reduza a uma só potência e calcule o resultado final, aí sim vocês teriam que fazer isso aqui, né? 7 elevado à sexta potência, 7 vezes 7 vezes 7, 6 vezes, e chegar no resultado. Vamos para B. Todas essas 4 atividades da número 1 é o mesmo procedimento, é a mesma propriedade, é potência de potência. Então, potência de potência, repete a base aqui de novo, os expoentes eu vou multiplicar os dois, então vai acontecer isso aqui, 4 vezes 5. E agora vai ficar, base permanece sempre a mesma, e os expoentes multiplicados, 4 vezes 5, 20. Se eu for fazer a leitura disso aqui, eu tenho 4 elevado à 20ª potência, certo? Vamos para a letra C. A letra C é a mesma coisa, potência de potência. Então a base permanece a mesma, que é o 8. Os expoentes multiplicam entre si, 3 vezes 5. E aí nós temos base permanece, expoente 3 vezes 5, 15. Então, como pede para reduzir uma só potência, encerrou por aqui. Nós temos a leitura disso aqui, 8 elevado à 15ª potência. Não sabe fazer a leitura direitinho ainda. E na letra D, nós temos base 2, expoentes 7 e 3. Então, vou multiplicar os dois, 7 vezes 3. E aí nós temos base 2, expoente 7 vezes 3, 21. Então, de novo, nós temos a resposta final aqui, 2 elevado à 21ª potência. Então vamos para 2. Agora a número 2 já pede, ó, reduza uma só potência, que é o mesmo procedimento que fizemos na primeira, reduza uma só potência e em seguida calcule. Então ele pede para calcular o resultado, tá? Agora o que nós temos nessa propriedade aqui da letra A? Nós temos uma divisão e nós temos as bases iguais. Então a propriedade da potência que diz isso aqui é o seguinte: bases iguais, repete a base, e numa divisão, o que eu faço com os expoentes? Eu vou diminuir os expoentes. Então 5 menos 3, certo? Então repetindo, na divisão de bases iguais, repete a base, que é o 2, e diminui os expoentes, que é o 5 e o 3. Então 5 menos 3. Isso vai ficar 2 elevado à 2ª potência, ou 2 ao quadrado, tá? E aí nós temos que calcular o resultado, como pede agora lá no enunciado, calcula o resultado. E 2 ao quadrado, ou 2 elevado à 2ª potência, 2 vezes 2, que dá 4. Então, aqui seriam as duas respostas finais que nós podemos grifar aqui, tá? Agora vamos para a letra B. Notem também que nessa número 2, todas as operações são as mesmas, ó, tudo divisão. Tá? Então, se é tudo divisão, eu já sei que eu vou ter que repetir a base, nesse caso a letra B, a base é 7, e eu vou ter que subtrair os expoentes, 8 menos 3. Aí nós temos, base permanece a mesma, e o expoente 8 menos 3 dá 5. E 7 elevado à 5ª potência, o que eu tenho que fazer? 7 vezes 7 aqui, 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou calcular. Bom, nós vamos calcular
aqui manualmente, que podemos levar um pouquinho de tempo. Mas vamos saber o seguinte aqui, ó. 7 vezes 7 é 49. 49 vezes 7, ou nós podemos fazer assim, ó. 7 vezes 7 é 49. 7 vezes 7 é 49. 49 vezes 49, mas eu não sei calcular isso agora de mente. 9 vezes 49, que deu 2.401, vezes o 7 de novo, deu 16.807. Então a resposta aqui, 16.807. Vamos aqui para a letra C. A letra C, de novo, temos duas bases iguais, tá? Então, quando as duas bases são iguais, eu vou repetir a base, não tem segredo. E os expoentes, quando não tem nada, eu frisei bastante na atividade anterior, na explicação, que quando não tem nada no expoente é 1. Então, aqui em cima, como expoente, nós temos 4 menos 1, tá? Porque o 4 é desse primeiro 9 e 1 é desse aqui que não vai aparecer. Expoente, quando é 1, não aparece, tá? Então, nós temos aqui 9 elevado à terceira potência, que é 4 menos 1. Aí sim, nós vamos calcular o resultado final. 9 elevado à terceira potência, 9 vezes 9 vezes 9. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 9 dá 729. Então, ó, reduzimos a uma só potência, ficou 9 elevado à terceira potência, e calculamos o resultado final. É isso que o enunciado pede, certo? Agora vamos para a letra D. Tem um detalhe um pouco diferente aqui. Na letra D, nós temos bases iguais, permanece a mesma base. Divisão diminui os expoentes, e para diminuir é sempre o primeiro menos o segundo, sempre nessa ordem, tá? Então aqui nós temos o primeiro expoente é 9 e o segundo expoente é 10. Então tem 9 menos 10. Aqui que nós temos um detalhe. Base permanece e o expoente eu tenho 9 menos 10. Eu tenho 9 e tiro 10. Se eu tirar 10, o que vai acontecer? Vai ficar menos 1. Tá? Aí aqui nós vamos ter que aplicar uma outra propriedade, que também está lá dentro das propriedades das potências. Quando o expoente é negativo, o que eu faço? Quando o expoente é negativo, eu tenho que transformar ele em positivo. Como é que eu transformo o expoente negativo em positivo? Invertendo a base. A base desse número aqui é 5. O que é o inverso de 5? Inverso é quando nós estamos trabalhando com fração, tá? Por exemplo, a fração. Se eu escrever aqui uma fração qualquer para vocês aqui agora. Eu tenho a fração 2 terços, tá? O inverso dessa fração é fazer o quê? O denominador vai para o numerador e vice-versa. E aí nós temos o que então? 3 meios. Isso é inverso, tá? E se nós tivéssemos isso aqui, por exemplo, ó, 2 quintos, tá? Tudo isso aqui elevado a um expoente menos 2. Primeira coisa que nós temos que entender, expoente não deve ficar negativo, então nós temos que transformar ele em positivo. E para que ele fique positivo, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a base. E se eu inverter a base, olha só, o 5 vai para cima e o 2 vai para baixo. O expoente permanece o mesmo, só que o que ele vai mudar? De negativo ele passa a ser positivo. E aí o positivo a gente sabe que não precisa usar sinal. E como é que eu calculo isso aqui? 5 meios ao quadrado é 5 meios vezes 5 meios. É como se eu tivesse que repetir isso aqui duas vezes. 5 meios vezes 5 meios. E como é que multiplica isso aqui? Numerador multiplica numerador, 5 vezes 5 que dá 25. E denominador multiplica denominador, 2 vezes 2 que dá 4. Tá? Então, terminaria aqui esta questão. Agora, se eu tenho 3 elevado a menos 3, o que acontece? Para que esse menos 3 vire positivo, eu tenho que inverter essa base aqui. Tá, mas professor, que base é essa? A base é 3, mas não está em fração. Se não tem denominador, nós já aprendemos também, com certeza, que é sempre 1, tá? Então, o inverso de um número que não tem denominador vai ser sempre 1 em cima. E aí eu vou botar aquele númerozinho que está ali para baixo, 1 terço. Então, ao inverso de 3, eu joguei 1 lá para cima e o 3 lá para baixo. Foi exatamente isso que a gente fez. E aí o expoente que estava negativo, ele vai ficar positivo para os dois, né? Tanto para o 1 quanto para o 3.
Aí nós temos 1 vezes 1 vezes 1, fica o próprio 1. E 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, essa ficaria dessa forma, ok? Então, se a gente voltar lá para a nossa atividade, nós temos 5 elevado a menos 1. Então, se esse expoente está negativo, eu vou ter que inverter essa base. E o inverso de 5 é o quê? É 1/5. Então, eu vou inserir aqui uma fração. Vou botar aqui uma fração para vocês observar. Ó. O 1 que estava lá embaixo do 5, que não aparece, vai para cima. E o 5 que está em cima vai para baixo. E aí vocês vão perceber o seguinte, eu não preciso fazer mais nada aqui. Por quê? Porque o expoente, quando é 1, vocês vão ver que ele não vai aparecer nunca. Por exemplo, aqui, ó, 9 na quarta, dividido por 9. Aqui no 9 tem expoente 1, só que não precisa aparecer. Então aqui, se o expoente era menos 1 e eu inverti a base e ele passou a ser mais 1, eu não preciso usar esse mais 1 aqui, então acabou por aqui. Então a nossa resolução, o resultado final vai ser 1/5. E aqui nós temos o número reduzido a uma só potência, 5 elevado a menos 1. Ok? Para frisar bem, nós temos a letra E. A letra E é o mesmo procedimento, olha só o que acontece. Bases iguais, repete o 8. Expoente, nós temos 4 menos 6. Por que menos? Porque é divisão. Tá? Aí nós temos o seguinte. 8 é a base, repete a mesma coisa. E o expoente, eu tenho 4 menos 6. Se eu tenho 4 tiro 6, eu fico devendo 2. Então, olha só, mais uma vez expoente negativo. Bom, e o que eu faço com o expoente negativo? Transformo ele em positivo. Como é que eu transformo em positivo? Invertendo a base. Mas essa base aqui não tem nada no denominador, professor, é quanto? É 1. Então, nós vamos vir aqui, vamos inserir uma fração. Primeiro eu vou inserir um parênteses aqui. E aqui dentro eu vou botar uma fração. Olha bem, o inverso de 8. 1 vai para cima, 8 vai para baixo. E aqui nós temos o seguinte. Nós temos um expoente ainda. Olha só. De menos 2 ele passou a ser mais 2. Por quê? Porque eu fiz o inverso dessa base. 8 sobre 1 é a mesma coisa que 1/8 na sua forma inversa. Aí nós temos o seguinte, 1/8 elevado ao quadrado, eu vou botar aqui do ladinho, vou copiar aqui, 1/8 ao quadrado é 1/8 vezes o próprio 1/8, né? 1/8 repete 2 vezes segundo a propriedade da potência. E 1 vezes 1 é 1, continua a mesma coisa. E 8 vezes 8, 64. E acabamos aqui. Essa é a resposta final. E esse aqui é o número elevado a um único expoente, como nós queríamos fazer. Esse aqui também serve, ó, porque esse aqui a gente inverteu ele, fazendo com que ele se tornasse expoente positivo. 3. Número 3, procedimento é o mesmo da 2. A única coisa que muda é a propriedade. Vocês podem ver que aqui é multiplicação ao invés de divisão, tá? Então, se é multiplicação, a propriedade da potência diz o quê? Que a base repete, a base é o 7, e os expoentes agora, quando for multiplicação, ao invés de subtrair, eu vou fazer o quê? Somar. 2 mais 6. Aí eu tenho, vamos arrumar aqui, base continua, e 2 mais 6 dá quanto? Dá 8. Aqui, mesma coisa, olha o enunciado. Ó. Reduz a uma só potência, reduzimos. Ficou 7 elevado à oitava potência. Em seguida, efetue os cálculos. Então, eu tenho que fazer 7 elevado à oitava potência. 7 a base. X elevado a y vai ser expoente. Notem que vai aparecer um chapéuzinho lá. E o 8, que é o expoente. E aí eu aperto igual. Já dá direto a nossa resposta. Tá? 5.764.801. Essa é a nossa resposta. Então, essa é a forma de fazer na calculadora científica. Agora vamos lá. Então essa é a minha resposta. Vamos destacar aqui.
Aqui, segunda, letra B, multiplicação de base iguais. Letra base, 2. Expoente de multiplicação, eu sou 8 mais 4 segundo. Isso vai dar 2 elevado a 2 mais 4, 6. Então já reduzimos a nome potência como está aqui. Aqui, só que vai então 2 elevado a 6 potência, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. Então eu preciso de calculador para isso aqui, tá? Multiplicação de 2. Então aqui fechou a resposta da 64. Letra C, de novo base iguais, letra base. Expoentes, começamos com a multiplicação, vou somar. Não, esse 5, não tem expoente a 1. Isso é 3, 1 mais 3. Alguém tem uma pergunta? Alguém tem uma pergunta? Não. Então, aqui ficou 5 elevado a 1 mais 3, e deu 4, 5 elevado a 4 potência. Então essa é a nossa redução ao número potência, 5 elevado a 4 potência. E agora, o que eu vou fazer aqui? Calcular o resultado. 5 elevado a 4 potência, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes 5 vezes 5, 25 vezes 5 dá 125, e 125 vezes 5 dá 625. Não tem nada. Então faz aqui, 5 elevado a 4 potência é igual a 625. Fechou. Então essa é a nossa resposta final da letra C. Então, isso aqui. Levando para B. A mesma procedimento, base iguais, a base é 8. Como é uma multiplicação, eu vou somar os expoentes, nós temos 8 primeiros mais. Não tem nada disso no 8, é 1. Tá, então, isso aqui. Base repete, 2 mais 1, depois. Nós temos 8 elevado a terceira potência. Essa é a nossa redução ao número potência. 8 elevado a terceira potência. Agora, 8 vezes 2, 64, 64 vezes 8, ou, vamos calcular, 8 elevado a terceira potência, 512. 512 é a nossa resposta aqui. Então, destacar aqui também. E a última, da número 3, nós temos 3 elevado a 0 vezes 3 elevado a 0. Percebam o seguinte, bases são iguais, repete. E como eu estou multiplicando, eu vou somar os expoentes. E 0 mais 0 não dá nada, né? 0 mais 0 é 0, então continua sendo 0. E agora nós temos uma outra propriedade importante. Todo número elevado a 0 é 1. Então a nossa resposta aqui é 1. Lá nas potências, qualquer número, qualquer base elevado a expoente 0, a resposta sempre vai ser 1, independente do valor da base. Essa última aqui são umas expressõezinhas. Podem perceber que a letra A, eu já destaquei aqui ó, em cores diferentes, o que vocês deveriam fazer primeiro. Tá? O que vocês vão observar aqui? Ó? Vocês vão observar que eu consigo fazer algumas propriedades das potências aqui no meio dessas expressões. Uma das propriedades que nós tínhamos lá nas propriedades das potências é que quando dois números, olha só, aqui eu tenho 18 e aqui eu tenho 6. Quando dois números estão elevados a um mesmo expoente, significa que eles foram tirados disso aqui, ó. Eu tinha 18 dividido por 6 dentro de parênteses e lá fora estava o 2. Lá nessa propriedade dizia que o 2 aqui, que é o expoente, vale para o 18 e vale para o 6. Ou seja, se eu fizer isso aqui, 18 dividido por 6 dá 3. Vai sobrar só 3 aqui dentro, ó. Olha só. Então aqui no lugar de 18 dividido por 6, eu vou ter 3. E vai ficar 3 ao quadrado. Mas eu vou deixar assim para a gente continuar depois. Eu vou continuar a expressão aqui, ó. Esse menos, repete. Nesse segundo caso aqui, nós temos a propriedade que nós acabamos de ver na 3, ó, uma multiplicação de bases iguais. Então, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Olha o que vai acontecer aqui, ó, 2 mais 2. 2 desse e 2 do segundo quadro. Tá? Continuando a expressão, mais. Aqui, de novo, o mesmo caso lá do começo, ó. As bases não são iguais, mas os expoentes são. Então, se os expoentes são iguais, é a mesma coisa que eu tivesse 20 dividido por 5 e lá fora estava o expoente que valia para os dois, ó, que é 3. Agora, notem como vai ficar fácil. 18 dividido por 6 dá 3. E aquele 2 que está lá fora continua lá fora. Menos 4 elevado a 2 mais 2, que dá 4. E por final, aqui nós temos mais, né? Mais. Dentro do parênteses aqui, ó, 20 dividido por 5 dá quanto? Dá 4. E 4 elevado a terceira potência, que era o númerozinho que estava lá fora. Agora sim eu vou ter que resolver um por um. Tá? Como um por um, vamos lá. 3 ao quadrado dá quanto? 3 vezes 3 dá 9. Menos 4 elevado à quarta potência dá 56. Então, aqui, 256. Mais 4 elevado à terceira potência, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. E agora eu finalizo. Como é que eu vou finalizar? 9 menos 256 por mais 64, menos 183. Ó, eu tenho 9, tiro 256, eu vou ficar devendo. Tirando 256 e acrescento 64, eu vou ficar continuando a dever. Tá? Então está aqui a resposta para essa letra A.
que eu vou fazer tudo por partes, como eu separei aqui bonitinho. Vou até botar. Agora vamos para B para ver se vocês compreenderam bem essa questão aqui. Vou baixar aqui, vou fazer aqui embaixo. Aqui eu já vou destacar de novo, ó, o que a gente consegue agrupar. Tá? Notem que aqui eu tenho uma multiplicação de bases iguais, então eu vou destacar isso aqui com uma cor, deixaria amarelo mesmo. Aqui nós temos uma divisão de bases iguais, então eu vou destacar também isso aqui em verde. E aqui nós temos uma divisão onde as bases não são iguais, mas nós temos quem igual aqui? Os expoentes. Então eu vou deixar separadinho esse aqui também. E agora eu vou resolver as partes. Vamos lá. Aqui, bases iguais multiplicando. O que eu faço? Permanece a base e soma os expoentes. 4 mais, quando não tem nada, é 1. Mais. Nesse segundo caso em verde, bases iguais. Repete a base. Lá em cima no expoente eu tenho uma divisão, ó. Então eu tenho o quê? Uma subtração lá nos expoentes. 4 menos 2. Aliás, 3 menos 2. Menos. E aqui o que acontece é a propriedade lá de cima. Ó. Quando os expoentes são iguais, o que eu tenho? Eu tenho 125 dividido por 25. E lá fora é que está o expoente 3 para os 2. Agora eu posso resolver isso. 5 elevado a 4 mais 1 fica 5 elevado a quinta potência. Mais 4 elevado a 3 menos 2 é 1. Que não precisaria aparecer, mas vamos deixar ali só para vocês observar. Tá? Menos 125 dividido por 25 dá quanto será? Dá 5. E aquele 3 lá em cima continua. Agora vamos resolver isso aqui tudo. 5 elevado à quinta potência é 125. Mais 4 elevado à primeira potência é o próprio 4. Menos 5 elevado à terceira potência, 5 vezes 5, 25, vezes 5 dá 125. Agora eu posso arrumar isso aqui. Olha só, 3.125 menos 125 fica só 3.000. E 3.000 mais 4 dá 3.004. Então essa é a nossa resposta para a letra B. Letra C. Vamos lá, vamos fazer os agrupamentos que são possíveis aqui. Ó.